Aleluia. Hoje, eu até falei de manhã aqui, vou repetir. Eu estou bem à vontade hoje para pregar, porque, na verdade, eu nem sei se pode chamar isso de pregação, ou o que seja, né? Porque, na verdade, hoje eu estou bem à vontade, porque eu não quero falar de alguém, eu quero falar com alguém. E eu queria que você participasse dessa conversa. Porque hoje de manhã eu já comecei uma conversa com o meu amigo Espírito Santo. E eu quero continuar essa conversa agora. Hoje de manhã nós fomos abençoados aqui com uma graça que veio sobre nós no culto. E a gente custou encerrar o culto, porque a gente queria ficar aqui chorando, irmão. A gente queria ficar aqui. Porque quando o Espírito Santo vem, você não quer ir embora. Porque o Espírito Santo, ele é real. A gente trabalha muito a questão da transformação através do Evangelho. E isso é uma verdade também. Então, tudo que nós falamos para você é que não existe uma barganha com Deus, não existe um Deus na terceira pessoa, mas existe um Deus testificado em Cristo Jesus e esse Deus nos ensina. Tudo isso é verdade, mas uma coisa, a igreja precisa voltar a ter convicção de que o Espírito Santo é uma pessoa. E que o Espírito Santo, ele está entre nós. Porque Jesus disse isso, não foi qualquer um. Jesus disse, eu vou. Mas o meu Pai vai enviar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Aquele que testifica acerca de mim. Então, irmão, presta bastante atenção aqui. O Espírito Santo, ele é o selo do céu, ele é o aval. O Espírito Santo é aquele que vem e não deixa você ter dúvidas de que Deus é Deus de transformação, que Deus é Deus de milagre, que Deus é Deus do sobrenatural. Porque nós pregamos o Evangelho que é a palavra, mas o sobrenatural de Deus acontece pela pessoa do Espírito Santo. Porque Deus sabe da nossa incredulidade, Ele sabe do nosso coração duro. E porque o nosso coração é duro, então o Espírito Santo ele vem e ele nos ajuda a entender o poder de Deus que nos transforma através do amor, através do perdão. O grande problema que nós temos como igreja é que a gente quer terceirizar para o Espírito Santo um trabalho que ele quer fazer em conjunto com a gente. O Espírito Santo ele quer trabalhar com você. O Espírito Santo ele quer um relacionamento próximo. Não adianta a gente procurar o Espírito Santo para dizer, olha Espírito Santo, eu estou bem atarefado aqui, então faz um favor para mim, eu preciso tirar essa cadeira daqui e levar ela lá para o fundo, então faz um favor para mim, pega essa cadeira e leva lá para o fundo, enquanto eu vou te levar ao púlpito. Não, não é assim. O Espírito Santo, ele trabalha no relacionamento, então ele vai dizer para você, não vamos fazer assim não. Você quer levar esse púlpito lá para o fundo? Então faz o seguinte, pega naquela ponta lá que eu pego nessa. E nós vamos levar junto. Porque no caminho, eu vou te conhecendo melhor. Porque no caminho, você vai conhecer o Espírito Santo melhor. Aí a cadeira, ele diz, não, a hora que a gente voltar de lá, eu te ajudo com a cadeira também. Porque o Espírito Santo, ele quer nos ajudar a resolver os problemas, mas não no poder de Deus que não nos inclui. Ele quer ajudar no relacionamento conosco para que a gente participe disso. Irmão, de verdade mesmo, um casamento, ele pode ser restaurado, mas o Espírito Santo quer que você participe disso. Porque ele poderia muito bem, enquanto você está aqui, ele está lá agora, lá no seu marido lá, trabalhando o coração dele, que está duro, que não quer. E aí você chega lá e num passe de mágica, o seu marido fala, minha amada esposa, como eu te amo, que dia que é o culto que eu vou? Essa é a oração das irmãs. Mas o Espírito Santo não quer isso não. Ele quer andar com você. E ele diz, eu vou com você lá para sua casa. Chegando lá, eu vou falar com você a respeito daquilo que você precisa se tornar para que o seu casamento dê certo. E aí ele vai às vezes olhar para você e falar assim, ei, você está errada nisso, porque só o Espírito Santo tem autoridade sobre a vida de uma mulher para falar que ela está errada. Só.
Mais ninguém. Ele vai falar, você está errado. Eu quero ver você brigar com o Espírito Santo. Eu conheço umas aí que brigam. Ele vai falar, você está errada. Então, irmão, se um dia sua mulher chegar para você e falar assim, você me perdoa? Eu estava errada. Você já ajoelha e fala, Espírito Santo, obrigado. Obrigado porque o Senhor está aqui. Né? A mesma coisa é os maridos, os homens. Fala, Deus. Porque o Espírito Santo também vai falar com a gente. E você vai estar lá e ele vai olhar para você e vai falar assim, como sempre, você está errado. Como sempre, você já sabe, né? Pois é. Então vai lá e faz o que você já sabe fazer. Nem precisava de eu estar aqui. Só vou te encorajar. Vai lá. Porque o Espírito Santo, querido, o Espírito Santo, ele nos ama. O Espírito Santo, ele tem ciúme da gente. Irmão, o Espírito Santo, você viver uma vida com o Espírito Santo é a coisa mais linda que tem. Sabe, o Espírito Santo, ele ministra tanto no nosso coração que ele fala até a respeito de como que a gente tem que se comportar. Eu falei isso hoje de manhã. O Espírito Santo ministra. Olha, irmão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não precisa ninguém falar para ela que roupa que ela tem que vir para a igreja. Não precisa. Sabe? Porque o Espírito Santo, eu falo que o Espírito Santo, ele é assim. Quando você não tem o Espírito Santo e você quer viver pelas regras, então é como se você chegasse num lugar onde tem uma grama bonita, e aí então tem uma placa escrito lá, não pise na grama. Isso é quem vive pela lei. Você vai chegar e olhar e falar assim, tem uma placa aqui, então eu não posso pisar na grama. É a pessoa que quer viver debaixo do chicote. É a pessoa que quer viver uma igreja que fica o tempo todo falando, você vai para o inferno, com essa roupa você vai para o inferno. Desse jeito, não. Mas não está cheio do Espírito Santo, está de fora, é uma lei. E também tem aqueles irmãos que quando olha para a grama e não vê a placa, também não tem essa placa dentro do coração. Então ele olha para a grama e fala, chegou meu dia, pronto, vou, botar para quebrar. Aí veste aquela roupa de ir para mico nos church, e vem para a igreja, Mas quando você é cheio do Espírito Santo, você bota a roupa. Gente, olha, parece loucura você falar com o Espírito, mas é mais loucura ainda você ouvir o Espírito, porque ele fala. Você bota a roupa, vai na frente do espelho, aí você ouve o Espírito Santo falar assim para você, você vai para onde mesmo? Você fala, eu vou pregar na igreja. Ele olha e fala, não parece não, você vai não, vai lá trocar essa roupa. Aí você fala, Espírito Santo, ele fala, você não sabe de nada, vai lá e troca, não está legal, não está bem. Mas eu não estou. Eu falei, vai lá que eu sei o que vai acontecer. Então assim, vai. E também tem aqueles que botam a roupa, a saia lá, pisando na ponta, e põe a gola até aqui, bota terno, tampa tudo, e chega lá na frente do espelho, o Espírito Santo fala assim, onde você vai? Eu vou para a igreja, tá vendo? Aí ele vai falar assim, tá faltando um acessório. Qual que é, Espírito Santo? As asas, porque você está achando que você é anjo, né? Você está achando que eu não te conheço, né? Que você está com essa roupona aí, você acha que eu não sei o que está aí não. Vai trocar essa roupa, uma roupa de gente normal e vai para a igreja. Porque, irmão, quem é cheio do Espírito Santo, ele não precisa se vestir para seduzir ninguém, mas também não precisa se vestir para se esconder de ninguém. Ele precisa se vestir para inspirar uma geração. A igreja que Deus está levantando nessa terra é uma igreja que vai inspirar um povo. É uma igreja que as pessoas vão olhar e vão falar assim, cara, dá para seguir Jesus sem essas loucuras. Dá para viver uma vida equilibrada no Senhor. E quem faz isso é o Espírito Santo. Agora, para quem que o Espírito Santo vem? Em quem o Espírito é derramado? Porque a gente acha que o Espírito Santo só é derramado na vida daquele que já virou anjo, né? Eu, pelo menos, pensava assim. Até eu ler um versículo. Não precisa, se você quiser abrir, pode abrir, mas eu vou colocar no telão. Atos 2,17. Coloca ali para mim. Atos, capítulo 2, verso 17. Olha lá, olha ali. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre o quê?
sobre o quê? Então o Espírito Santo é para quem? Para toda carne. O Espírito Santo não é exclusividade dos evangélicos, não é exclusividade dos católicos. O Espírito Santo é amigo dos filhos de Deus. Ele será derramado sobre toda a carne. Agora deixa eu te falar um negócio para você. A gente vive uma luta, né? Porque a gente quer ser espiritual, porque a gente lê que o Espírito milita contra a carne. Aí aquilo vai virando uma bagunça na nossa cabeça. E aí a gente pensa assim, então eu não posso ser carnal. Eu não posso ser carnal. E a gente confunde carnalidade pecaminosa com carnal humano. Humano. Ali está dizendo, o Espírito será derramado sobre toda a carne, está falando sobre toda a sua humanidade. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que levita. A pessoa cheia do Espírito Santo, ele é um bom ser humano. Cheio do Espírito. Alguém que perdoa, alguém que ama, alguém que oferta, alguém que serve, é uma pessoa cheia do Espírito, porque o Espírito será derramado sobre toda a carne. Então a carne é a matéria-prima para o derramamento do Espírito Santo. Então você olha para você, tem dia, você fala, nossa Deus do céu, quanta falha, que dificuldade, eu queria ser uma pessoa melhor, mas não estou conseguindo. Eu queria ser um amigo melhor, não consigo. Eu queria ser um marido melhor, não consigo. Queria ser um filho melhor, não consigo. Deus olha lá de cima e fala assim, então está pronto. Eis aí a carne, o meu espírito está pronto para derramar sobre você. Porque o meu espírito é aquele que vai te orientar. E no caminho vai dizer para você, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Esse espírito é o espírito que nos conduz. O Espírito Santo de Deus. Coloca outro texto para mim, esse eu quero que você abra agora. Abre aí, Atos 2 também. Mas vamos ler aí a partir do verso 1. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Vocês já viram aqui no banner que os meninos colocam antes, né? Que o tema é o Espírito Santo sobre toda a carne. Atos capítulo 2, a partir do verso 1. Amém. Diz assim: aproximando-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como o de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E viram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros, não são galileus todos esses homens que estão falando? Então como é que ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Pardos, medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e regiões da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Aleluia, irmão. Irmão, entenda uma coisa. O derramamento do Espírito Santo foi um fenômeno celestial. O derramamento do Espírito Santo, o Pentecostes, ele não foi algo produzido, não foi algo ensaiado, não foi algo fabricado. O derramamento do Pentecostes, ele foi incontestável. Irmão, não adianta querer fabricar avivamento. Lá, eles estavam juntos, no mesmo lugar, estavam reunidos. Isso já traz para nós a primeira mensagem acerca desse texto, que nós devemos ser um em Cristo Jesus. A nossa ideia de unidade está completamente equivocada. Irmãos, não tem problema as igrejas se juntarem para fazer eventos ou para celebrar algumas coisas.
Não há problema nisso. Não há problema, né, em as pessoas estarem em alguns eventos. Não tem, mas não chama isso de unidade. Não fala que isso é unidade. Porque isso chega a doer no meu ouvido. Porque unidade não é todo mundo se reunir no mesmo lugar para falar que isso é a forma onde Deus vai ser manifesto de um jeito só. Não, querido, isso é uma celebração. Sabe o que é unidade no Espírito? É se eu estou aqui agora, pregando com esse microfone na mão, e o Saulo está lá no Nordeste, numa igreja lá no Nordeste, pregando também, mas nós estamos alinhados com o Evangelho, nós estamos alinhados com o Espírito, então isso é unidade em Cristo Jesus. O resto, irmão, é ajuntamento de celebração. Está errado? Não, mas não chame isso de unidade. Porque eu já vi muitos ajuntamentos desse aí provocar muito mais divisão do que unidade. As pessoas vão para os lugares, irmãos. Aqui, eu vou falar para vocês sinceramente, eu tenho muito receio, assim, é um zelo em não tentar promover esses tipos de eventos, aonde carrega essa bandeira de unidade, para trazer irmãos de outras igrejas para cá. Sabe por quê? Porque eu sei que quando eles chegam aqui, algumas coisas aqui vão atraí-los. Eu sei que algumas coisas aqui vai mexer com eles, e talvez eles, sem entendimento, vão querer deixar os lugares onde eles estão para vir para cá. E isso é unidade? Não, isso é divisão. Então nós preferimos trabalhar, ainda que incansavelmente, até o último dia da nossa vida, para que a mensagem seja a mensagem do Espírito, tanto aqui quanto em qualquer outra igreja que está pregando agora. Isso é unidade. Isso é falar uma só língua. Porque o derramamento do Espírito, ele foi algo que aconteceu e não foi ensaiado, não é fabricado. Ninguém dá conta de fazer isso. Foi uma dádiva de Deus. O que aconteceu foi incontestável, porque não tem como você contestar quando o Espírito vem. Ele é irresistível, irmão. Ele é irresistível. Olha, eu vou te contar aqui um testemunho, algo que aconteceu comigo. A pastora Jaqueline estava na mesa também. Nós tivemos congregando conosco aqui um irmão chamado Júnior. O Júnior foi baterista aqui na igreja durante um bom tempo. E o Júnior, ele tinha um restaurante aqui na cidade. E o Júnior é uma pessoa muito amável, uma pessoa muito querida. E a gente almoçava muito lá com o Júnior. E ele fazia questão de chamar a gente. Se deixasse, ele queria que almoçava todo dia. Mas eu me lembro que um dia a gente estava lá conversando na mesa. Estava eu, o Júnior, estava a pastora, estava a esposa do Júnior, estava a sogra do Júnior, estava também, se eu não me engano, a irmã, também a cunhada estava lá. E a gente falando a respeito do Evangelho. E quando você vai falando a respeito do Evangelho, sem religião, sem discussão doutrinária, quando você começa a falar aquilo que Deus é, quando você começa a falar daquilo que Deus fez, você começa a conversar com Deus, e então Deus vem. Irmão, eu estava conversando com o Júnior, a gente conversando e falando a respeito do Espírito Santo, e falando a respeito de Deus. Uma conversa normal, sadia. Agora, vocês me conhecem, olha o meu tamanho. O Júnior era quase do meu tamanho, ainda era bem, né? De repente eu olho para o Júnior, e eu já ficando com vergonha, porque aquilo me pegou por dentro, começou a me queimar, e meu olho já encheu d'água. E eu falei, Jesus, agora, eu sou machão, né? O irmão está chegando na igreja, não tem muito tempo. E eu com a cabeça baixa, conversando, meu olho já cheio de lágrimas, aquilo me pegou e começou a queimar. Quando eu olho para o Júnior estava soluçando do outro lado, já com o lenço limpando. Falei, o que foi, Júnior? Ele falou, não sei, cara. Não sei. Deu vontade de chorar. E aí 2 irmãos chorando e falando, Deus é bom. E tinha o rapaz que trabalhava para ele lá. Hoje ele é barbeiro. Na época ele era também, estava trabalhando lá. Depois voltou para a barbearia. Ele passando por nós lá assim. E ele viu nós chorando lá assim. Ele falou, gente, vocês estão falando de Deus, não está? Isso já estava com o olho cheio d'água também. Não, nós estamos falando, gente, eu posso sentar aqui um pouquinho? Pelo amor de Deus, vamos falar de Deus, que a minha vida está ruim demais. Meu casamento está acabando, me ajuda. E aí nós sentamos naquela mesa ali. E o Espírito Santo veio, irmão. E aí a gente quase que não conseguia falar um com o outro, mas ali Deus estava ministrando no nosso coração mais do que qualquer pregação. Porque o Espírito Santo, ele vem, ele é real. Ele é real, e quando ele vem, não tem como você resistir a ele. Olha, eu vou dizer uma coisa para você que está aqui essa noite. Se o Espírito Santo vier aqui agora, nessa noite, e ele resolver te tocar, não tenta endurecer, porque não vai adiantar. Não tenta deixar ele não te tocar, porque ele vai te tocar. Porque ele é assim.
é irresistível, é incontestável, é sobrenatural, é um fenômeno do céu. O Espírito Santo, ele no Pentecostes, ele foi soberano, porque ninguém pode produzir, ele tem a soberania de Deus, ele foi eficaz, e ninguém pode desfazer os seus resultados. Irmãos, nós estamos aqui hoje sentados, porque lá em Pentecostes, a primeira visitação do Espírito Santo, os resultados produziram o que nós estamos vivendo até hoje como igreja. Aqueles homens, 120 homens que estavam lá, foram batizados com o Espírito Santo. A partir dali começou a haver as conversões. Pedro, que havia negado Jesus, prega um sermão, e eu não sei se você sabe, mas Pedro, segundo os historiadores, Pedro, ele era iletrado, ele era analfabeto. As cartas de Pedro, os historiadores dizem que ele ditou as cartas para alguém escrever. Agora um homem bronco, pescador, rude, que tinha negado Jesus, batizado com o Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, vai para frente de uma multidão de pessoas, prega a respeito do amor e do perdão de Jesus, e 3.000 pessoas se convertem a Cristo em uma só noite. Porque o poder do Espírito Santo sobre nós produz o sobrenatural de Deus. Não tem a ver com a gente, não tem a ver conosco. Irmão, quando termina o culto aqui, a gente aqui, eu e a pastora, a gente não sai daqui, pega uma espaçonave e vai para outro planeta. Nós saímos daqui, nós vamos comer x-tudo e omelete. E nós vamos sentar na cadeira e reclamar que o pé está doendo. E nós vamos falar que nós estamos cansados, que amanhã é segunda-feira. Porque essa é a nossa humanidade. Mas por que quando a gente entra aqui, começa um movimento do Espírito, a gente não sabe explicar? É porque é Ele, não é nós. Ele é através de nós e Ele é irresistível. Ele é irresistível. E Ele vem, Ele toca, Ele ministra, e Ele testifica, e Ele faz você ser desestabilizado nas suas emoções, porque é isso, e os resultados, eles são incontestáveis, porque até hoje nós estamos vivendo isso. Irmão, o apóstolo Paulo, ele pregava o Evangelho, cheio do Espírito Santo. Ele reunia um grupo de pessoas numa cidade, pregava o Evangelho, ficava ali poucos dias, saía dali, ia para outra cidade, deixava esse grupo e falava assim, ó, segura as pontas aqui, vai pregando o Evangelho, ia para outro lugar, reunia um grupo de pessoas, ministrava o Evangelho, falava, segura as pontas, que nós vamos para outro. Mas nessa hora ainda não tinha pastor, não tinha líderes, era muito rápido. E aí depois eles voltavam para estabelecer pastores e líderes para essas igrejas. Por que essas igrejas convertiam pessoas aos montes? Por que essas igrejas alcançaram o mundo inteiro? Por que essas igrejas fluíam com homens iletrados, mulheres que eram donas de casa? Por que você acha que deu certo? Porque havia sobre eles um poder chamado Espírito Santo. Oh Senhor, traz esse Espírito de novo sobre nós. Traz esse Espírito sobre nós, Jesus. Deus, nós queremos viver isso de novo, Pai. Que o nosso coração não seja duro. Que a gente possa ser conduzido por esse Espírito. Que quando eu tiver que falar, que dê frio na minha barriga. Porque eu tenho que reconhecer e dizer, eu não sei o que falar. E eu poder ter o privilégio de ouvir Ele dizer no meu ouvido, só abre a tua boca e eu vou colocar as palavras ali. Eu quero viver uma igreja onde a gente vai chegar num enfermo e os médicos vão dizer assim, olha, ora pela família porque ele não tem mais jeito. E eu saber que de mim mesmo não tem nada para fazer, porque eu não sou médico, porque eu não tenho nada para fazer, mas eu poder ouvir o Espírito Santo dizer, bota a mão nele e ora. E a gente orar e ver essa pessoa voltar à vida, porque vai ficar claro que não tem a ver com competência de homem nenhum, mas tem a ver com um poder do alto chamado Espírito Santo de Deus, um poder que é derramado sobre toda a carne. O dia que a igreja entender isso, irmão, o mundo vai ser abalado, o mundo vai ser tocado, o mundo vai ser inundado por uma glória que já existe. Mas não é por competência. Irmão,
os nossos dons são irrevogáveis. O que eu estou querendo dizer para você? Você pode dizer, olha, o pastor Lúcio então tem o dom para pregar, o Ramon tem o dom, o Saulo tem, os meninos que pregam ali, eles têm o dom para cantar. Ah, o menino cantou aqui, eles cantaram aqui, que bênção, eles têm o dom. Deixa eu te falar, esse dom é irrevogável. A Aninha cantou aqui para o Senhor. Se ela resolver cantar lá na boate ou num show sertanejo, ela vai continuar cantando bem, irmão. Porque Deus deu o dom e não vai tirar. Porque os dons são irrevogáveis, mas é o Espírito Santo que direciona os dons para cumprir o propósito de Deus. Por isso que não adianta ter dom se não é cheio do Espírito. Porque se tiver dom e não for cheio do Espírito, é um anticristo, é um anti-evangelho. Porque o dom Deus te dá, e esse é irrevogável. E o Espírito Santo de Deus é que governa. É Ele que faz isso sobre a igreja. E eu vou te dar uma outra notícia. Foi definitivo. Ele veio para ficar para sempre com a igreja. Tem gente esperando vir o melhor de Deus. Deixa eu te falar, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus já desceu. Se esvaziou de tudo que Ele era. Desceu, se fez homem, andou nessa terra, foi humilhado. O Filipenses 2 está lá, se esvaziou de tudo, foi humilhado até a morte de cruz, desceu no inferno, pegou a chave da vida e da morte, subiu aos céus e disse, o meu Pai enviará para vocês o Espírito Santo, o Consolador. Então deixa eu dizer uma coisa para você, o melhor de Deus já veio, Jesus já veio, o Espírito Santo já veio, e Ele está para sempre no meio de nós. Você não está sozinho. Para de agir como quem está sozinho. Para de agir como quem está sozinho. Não chega lá no seu trabalho, na sua família, nos seus amigos, como alguém que anda sozinho. Antes de você sair de casa, sempre convida ele e fala, Espírito Santo, vamos comigo. Irmão, tem umas loucuras que o povo faz, você fala assim, você é louco, não é não. É gente que entendeu um nível a mais que a gente. Tem um pregador dos Estados Unidos, ele escreveu um livro sobre isso. E ele tem uma cadeira, que ele coloca essa cadeira todo dia no quarto dele, de frente com ele. E ele fala assim, Espírito Santo, senta aqui. Vamos conversar. E ele conversa horas e horas com o Espírito Santo que está ali na cadeira. Aí quem olha de longe fala assim, pode internar que está no manicômio. Só que ele faz isso antes das ministrações dele. E eu vou te falar uma coisa, querido. Pessoas já foram ressuscitadas pela palavra liberada através de um louco que conversa com o Espírito Santo. Pessoas já foram curadas de doenças terminais por um louco que conversa com o Espírito Santo na cadeira. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. O Espírito Santo é real. E Ele está no meio de nós. Como que Ele veio, pastor? Primeiramente Ele veio como um som. Agora entenda uma coisa, som não quer dizer barulho, não quer dizer algazarra, não quer dizer falta de ordem, histeria, mas é um som do céu. Vamos entender o que é som do céu. Jesus vai ser batizado no Jordão. Jesus está lá na fila para ser batizado por João Batista. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Jesus tinha que se arrepender do quê? Do que Jesus tinha que se arrepender? De nada. Jesus não tinha pecado. Por que Jesus estava na fila? Por que Jesus estava ali? Porque Ele tinha que cumprir as Escrituras. Tá, mas por que Ele tinha que cumprir as Escrituras? Porque Ele era o modelo. Ele era o testemunho vivo. Ele fez para você saber o que você tem que fazer. Ele foi sem pecado, se arrepender de nada que ele tinha feito de errado. Mas ele foi para mostrar para mim e para você, entender um processo. Que o processo para ser cheio do Espírito Santo, começa com alguém que se arrepende. Começa com alguém que confessa que é falho. Que confessa que tem problema. Porque o batismo de João Batista era o batismo de arrependimento.
Jesus vai para a fila para dizer para mim e para você: você precisa de um batismo de arrependimento. Para de achar que você é bom demais, irmão. Para de achar que você é vítima de tudo. Começa a se colocar no lugar de alguém que precisa ser moldado e transformado para ajudar pessoas. Começa a se arrepender de coisas que você sabe que está só no seu coração e ninguém mais sabe. Jesus estava ali para dizer: vocês precisam de um processo de arrependimento. E Jesus então vai e ele coloca isso em ação. Jesus não só falou, ele podia ter dito: olha, vocês têm que se arrepender. Não, ele se arrependeu e ele se batizou. Ele materializou isso, ou seja, ele assumiu responsabilidade. Responsabilidade com a vontade de Deus. A vontade de Deus era que nós nos arrependêssemos. Jesus então vai e se batiza para dizer para mim e para você: assuma a responsabilidade publicamente daquilo que você se arrependeu. Para de confessar pecado só no seu coração. Eu falei aqui hoje de manhã, eu já andei com uma pessoa, claro que eu não vou falar o nome nunca, nem me pergunta que eu nunca vou te falar, mas uma pessoa que já tinha mais de 20 anos de igreja, líder, conhecido de muita gente, de outro ministério, né? Porque senão o povo vai ficar procurando os irmãos aqui. Mas um dia ele chegou para mim e falou assim: eu adulterei. Eu falei: e aí? E aí que eu já consertei. Consertou como? Eu já consertei com Deus. Eu falei: é? E que a sua mulher? Não, ela não precisa saber, só o Senhor. Falei: muito bonito para sua cara. Muito bonito. Falei: você acha mesmo que Deus quer isso de você? Deixa eu te falar um negócio, irmão. Perdão Deus já te deu, mas cura você só vai ter o dia que você for lá e abrir essa bocona e falar para ela: eu te traí. E agora você ficar debaixo da sujeição do perdão dela. Porque a gente precisa confessar publicamente aquilo que a gente fez. Sabe por quê? Porque isso denuncia você. Porque isso é um termômetro para você. Quando você diz que você errou, a outra pessoa sabe que você errou, nunca mais você vai poder fingir. Você nunca mais vai poder fingir. Porque a hora que você olhar para essa pessoa, ela vai falar: eu já sei. Eu sei. E isso vai te colocar num lugar de humilhação. E é no lugar de humilhação que Deus derrama os milagres. Irmão, confessar pecado e ficar num lugar de humilhação não é bom. Ninguém gosta, mas ali você mata a sua carne, porque você mata seu orgulho, você mata seu ego, você mata tudo. E no lugar de humilhação, aí é que nem a mulher cirfenícia, é que nem a mulher que teve o filho morto. É nesse lugar que Deus diz: então receba o milagre. Porque Jesus se humilhou. Gente, ele era Deus. Ele foi para a fila do arrependimento. Você já imaginou as pessoas olhando para Jesus? Gente, ele era o filho do Zé. Ele não tinha ministério. Aí todo mundo olhava e falava assim: gente, esse moço parecia tão santo. O filho da Maria. O filho da Maria é santo, gente. Cresceu o menino, olha, nem parecia que tinha pecado o menino. Olha lá na fila do arrependimento. Sabia que essa cara de santo escondia alguma coisa. Sabia. Porque a língua do povo é assim. Jesus estava num lugar de humilhação, irmão. Ele se colocou ali. E quando ele deu materialidade à vontade, que ele foi lá e se batizou, que ele se colocou nesse lugar de humilhação, a Bíblia diz que o céu abriu. O céu abriu sobre ele. E então ele ouviu uma voz. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Para ser cheio do Espírito Santo, se arrependa, se coloca no lugar de humilhação, e aí você vai ver o céu abrir. Porque nós estamos querendo céu aberto, sem arrependimento e sem humilhação. Não vai acontecer. Arrependimento, humilhação, céu aberto. E quando o céu abriu, aí ouviu-se a voz de Deus. Quem aqui gostaria de ouvir a voz de Deus? Quem aqui gostaria que o Espírito Santo descesse sobre você com o céu aberto? Só a metade da igreja gostaria? Vou te dar mais uma oportunidade. Quem gostaria? Amém. Melhorou um pouquinho. Só tem um jeito disso acontecer. Processo: arrependimento, humilhação, céu aberto, Espírito Santo desce, e aí você ouve a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, você vai ouvir Ele dizer para você:
Ei, meu filho, sabe aquela casa na praia que você me pediu? Eu vou te dar. Sabe aquele carrão importado? Eu vou te dar. Só que não. Porque não é essa a voz do céu. A voz do céu que você vai ouvir é Deus olhando para você e dizendo: eis aí o meu filho, de quem eu tenho prazer, porque ele se arrepende, se humilha, e eu tenho prazer em quem é assim. Ser cheio do Espírito Santo é entender esse som do céu. Esse som que é audível, é verificável, e ele é público, e ele reverbera. Sabe por quê? Porque ele influencia a sociedade. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que a igreja não tem autoridade sobre a cidade? Porque a cidade não ouve Deus dizer: eis aí os meus filhos, de quem eu tenho prazer. Porque o dia que essa cidade começar a ouvir o som desse céu, o céu que nós vamos abrir com o nosso arrependimento e nossa humilhação, o dia que essa cidade começar a ouvir esse som dizendo: eis aí os meus filhos, de quem eu tenho prazer, eu me alegro neles, a cidade vai querer fazer parte disso, porque eles vão saber que eles também são filhos. A igreja não está tendo autoridade porque a gente não rasga o céu para que a cidade possa ouvir essa voz do céu. Porque quando isso acontece, irmão, a sociedade é transformada. Porque quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, a sociedade muda. Aqui hoje, reunido aqui, nós temos pessoas de praticamente todos os segmentos da sociedade. Então, quando você ouve a voz do céu e você sabe quem você é agora, você é alguém que vai mudar o seu ambiente de trabalho, você vai mudar a sua casa, vai mudar a sua família, vai mudar a sua empresa. Então, o Pentecostes, ele é verificável, porque as pessoas vão poder verificar, e ele vai reverberar, ele vai ecoar em toda a cidade, e aí nós vamos ver o índice de criminalidade cair, o índice de aborto zerar, o índice de divórcio zerar. Nós vamos ver uma cidade que o mundo vai olhar e falar: o que está acontecendo ali? E nós vamos dizer: é o meu amigo Espírito Santo. É o meu amigo Espírito Santo. Você tem que ser apaixonado por ele. Você tem que ter certeza que ele existe, certeza que ele está aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu falei no início da pregação que eu não queria falar de alguém, eu queria falar com alguém. Sabe por quê, irmão? Eu posso falar da pastora Jaqueline sem ela estar aqui, e eu posso dizer as verdades, e posso dizer até algumas mentiras sobre ela, e se você não conhecer, você vai acreditar. Mas quando ela está aqui, não tem jeito de eu mentir, eu tenho que falar a verdade, porque ela está na minha frente. E quando o Espírito Santo está aqui, não tem jeito de mentir sobre ele, porque ele está aqui para testificar aquilo que nós estamos falando. Por isso que aqui a gente não prega o que a gente quer, a gente prega o que é verdade. É o que é verdade. É um som que vai mudar a cidade, é um som que vai ecoar e vai transformar, irmão. Tem um pastor que nos anos 80, ele foi o pastor referência do Brasil. Ele pregava em muitos programas de televisão. E esse pastor, nos anos 80, quando ele estava no auge da sua carreira, né, das suas pregações, ele recebeu um convite para ser presidente do Conselho de Pastores do Brasil. Era o principal conselho de pastores que tinha no Brasil. E ele era alguém que pregava o evangelho como nós estamos pregando, ele entendeu o evangelho. Então ele ficou na dúvida se ele ia aceitar ou não o convite, mas ele resolveu aceitar, sabe por quê? Ele disse o seguinte: eu vou aceitar ser presidente desse conselho, porque esses pastores que estão lá, eles não estão fazendo o que tem que fazer, porque eles não entendem o evangelho como nós entendemos. Então eu vou para lá para ensinar para eles, para tentar abrir a mentalidade deles, para eles entenderem o evangelho.
E então ele assume a presidência do conselho de pastores. E quando ele assume a presidência do conselho de pastores, 6 meses depois ele pediu demissão. Então ele vem a público para dizer, ele vem a público e diz: eu deixei o conselho de pastores, porque realmente os pastores do Brasil não conhecem o evangelho do jeito que precisa conhecer. Mas eles já conhecem o suficiente para não serem os malandros que eles são. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A igreja brasileira, não estou falando de um local, estou falando da igreja brasileira. Ela ainda na sua grande maioria não conhece o evangelho verdadeiro. Mas ela já conhece o suficiente para não fazer mais as besteiras que ela está fazendo. Essa é a hora que você fica calado, né? Ninguém fala amém nem glória a Deus, né? Fala ao menos um aleluia. 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 Sabe por quê, irmão? Quando você entende que o evangelho te dá liberdade, e que você pode estar em todos os lugares, você pode estar no meio das pessoas, você deve estar lá. Esse evangelho também deve revelar para você que lá no meio disso, você continua sendo um filho de Deus. Porque o problema da igreja é que ela já sabe o suficiente para não fazer o que ela está fazendo. Porque nós vamos para o meio das pessoas e ao invés da gente acender uma luz lá, a gente fica pior do que eles. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você já sabe o suficiente para você parar de fazer essas coisas. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus, seja um testemunho de Cristo no meio das pessoas. Não envergonhe o evangelho. Você já sabe o suficiente. Então a igreja brasileira precisa parar com a hipocrisia de brincar de evangelho. Porque o Espírito Santo de Deus, quando ele vem sobre uma pessoa, irmão, você pode estar no ambiente que você quiser, que você ali sempre vai ser a iluminação daquele lugar. Você nunca vai ser um igual àquele lá. E às vezes a gente fica brincando com isso, e a gente fica se escondendo assim atrás do amor de Deus. Deixa eu te dizer uma verdade. Deus te ama tanto, que Ele jamais deixaria você ficar do jeito que você está. Jamais Ele faria isso. Então para de lutar com Deus. Entenda o evangelho, seja cheio do Espírito Santo e transforme a sociedade. Transforme as pessoas. Transforme as pessoas. Seja como alguém que é cheio desse som, cheio desse vento. O Espírito Santo, o texto diz que ele veio como um vento. Então o vento é um símbolo do Espírito Santo. Eu já preguei uma mensagem aqui sobre os elementos, né, em nós. E o Espírito Santo, um dos símbolos é que ele é o vento. Por quê? Porque o vento é livre. O vento é livre. Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito Santo, querido, não precisa ser necessariamente numa igreja evangélica para ele estar. Eu tenho orado muito nos últimos dias e eu tenho dito: Senhor, eu sei que o Senhor é cheio dessas artimanhas. Então, Jesus, não nos deixa fora do que o Senhor vai fazer, porque nós corremos o risco de ser como os fariseus, que estavam dentro do templo, orando para o Messias vir, e o Messias estava passando na porta do templo, em cima de um jumentinho, caminhando para ser crucificado. A gente corre o risco, se a gente não for cheio do Espírito Santo, da gente ficar nas celebrações religiosas, achando que Deus vai enviar o Espírito sobre um grupo de religiosos, e o Espírito Santo pode estar movimentando nas ruas, ele pode estar movimentando nas pessoas que estavam lá se prostituindo, nas pessoas que estavam lá se embriagando, nos empresários corruptos. O Espírito Santo pode estar passando por ali como um vento, porque ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Senhor, não nos deixa de fora. Nós queremos sentir o vento, nós queremos sentir o Espírito Santo, nós queremos ser portadores do Espírito Santo. Nós queremos ser esse movimento, desse vento que é misterioso. Porque no derramamento do Espírito Santo, querido, também diz
que houve um movimento das línguas repartidas como que de fogo. Então, essa noite entenda que o Espírito Santo também é como fogo. E o fogo faz o quê? A primeira coisa que o fogo faz, ilumina. Presta bastante atenção nisso. O fogo ilumina. E quando acende o fogo que ilumina o ambiente, você se constrange. Eu não sei você, eu vou falar por mim. É constrangedor quando o Espírito Santo acende uma luz sobre a minha vida. Porque é como acender uma luz num quarto bagunçado, numa casa desorganizada. A luz acende e tudo que você vê é sujeira e coisa fora do lugar. A Bíblia diz que uma mulher perdeu uma dracma. Perdeu uma dracma dentro de casa. E que então ela tinha que acender a luz. E quando ela acendeu a luz, querida, ela não viu a dracma, ela viu a sujeira. Porque a Bíblia diz que ele pediu para ela varrer a casa. Deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo vai vir sobre nós, sim ou não? Nós vamos ser batizados com esse Espírito. E eu creio que esse movimento começa hoje. Só que tem um negócio, ele vai acender a luz aqui hoje. Porque ele é como um fogo que ilumina. E eu vou te falar, o que você vai ver não é legal. Eu oro para que Deus ilumine a mente de alguns irmãos aqui hoje. Tem pessoas aqui com a mente cauterizada. Estão vindo para a igreja, estão se apaixonando por Jesus, mas não conseguem se ver. Não estão conseguindo olhar para si. Estão olhando para o Rei da Glória. Estão fascinados com a glória de Deus. Estão fascinados com o amor que foi dado, com o perdão que foi dado, mas não estão conseguindo se ver. Então Deus é tão misericordioso que Ele diz que o Espírito Santo é como um fogo. Então esse fogo hoje vai vir e vai iluminar a mente de alguns irmãos aqui. E você vai ver o que está aí dentro. E a hora que você vê isso, você vai submeter isso a uma outra característica do fogo. O fogo purifica. Irmãos, nós precisamos ser purificados. Agora tem um negócio, o fogo, para purificar, ele vai fazer com que você perca a forma que você está. Tudo que a gente submete ao fogo, o fogo deforma literalmente. Aquela forma original vai se perder. Porque o fogo vai fazer com que a impureza separe daquilo que é puro. O ouro, para ser purificado, ele é submetido ao fogo, então a impureza separa do ouro. Deus quer fazer isso com você, porque para Ele você é uma joia rara. Para você, eu não sei se você sabe, mas você custou o sangue do seu único filho. Você custou tudo o que ele tinha. Você custou tudo o que ele tinha. É precioso. E Ele quer te purificar. Ele quer te limpar. Então deixa o fogo do Espírito Santo fazer isso. Deixa esse fogo te queimar aqui hoje, irmão. Deixa esse fogo te deformar. Perde essa forma esquisita que você está vivendo. Perde essa forma dura, enrijecida, que é de um jeito só a vida inteira. Fala, Senhor, eu estou cansado disso. Espírito Santo, pode vir e tira essa forma de mim para me purificar. Porque quando você estiver sem essa forma e livre dessas impurezas, aí Ele vai te dar a forma que o céu sempre quis que você tivesse. Deixa eu te falar, querido, o Espírito Santo não vai consertar a sua deformação. O Espírito Santo não vai ajeitar você. O Espírito Santo não é como um comerciante de carro. Pega um carro arrebentado e arruma ele ali para vender. Não. O Espírito Santo, ele vai tirar a sua forma por inteiro. E aí ele vai te fazer de novo. Quem gostaria de ser purificado pelo Espírito Santo aqui? Senhor, eis aí o teu povo para o Senhor pegar aqui hoje. Eis aqui os seus filhos que querem esse fogo. Eis aqui os seus filhos que querem ser iluminados e que querem ser conformados segundo aquilo que o Senhor é. E sabe o que mais que o Espírito Santo é? É um fogo que aquece o coração frio. Irmão,
Você está aí olhando para cá. E o máximo que você vê é o irmão que está na sua frente. Mas os pregadores aqui, nós vemos vocês todos. Irmão, é uma grandeza de gente que fica no celular. É uma grandeza de gente que está aqui, a cabeça está lá em Nárnia. Sabe por quê? Teu coração está frio. Teu coração está frio. E não é culpa sua. É culpa da religião. É culpa de quem não quis mostrar para você o evangelho puro. Mas tem um Espírito Santo aqui hoje. Porque Ele está onde você quer falar com Ele, você atrai a presença dEle. E Ele hoje pode aquecer seu coração. Ele pode te transformar e te colocar um coração pegando fogo. Um coração que é apaixonado por Ele. Irmão, a igreja precisa voltar a chorar. Porque lágrima não é fraqueza. Lágrima é coração quebrantado. Lágrima é coração submetido a fogo. É coração desmanchando, é coração tomando outra forma, é coração moldável, é um coração cheio da presença de Deus e cheio do seu Espírito. O que o Senhor tem para fazer através da sua igreja, através dessa cidade, requer de nós uma transformação por completo. Eu estou dizendo isso para você porque eu estou no processo igual você. Eu não estou falando para você fazer algo que eu não estou fazendo. Ou você acha que o fogo não está queimando lá em casa? Ou você acha que eu estou aqui e não estou sendo marretado e martelado, e queimando, e sendo purificado, e perdendo a forma, irmão? Quem me conheceu há 8 anos atrás sabe muito bem o que eu estou falando. E ainda não está pronto. Todo dia eu olho e falo: Senhor, eu preciso de mais fogo. Senhor, eu preciso de mais fogo. Eu preciso de mais fogo. Porque ainda não está bom. A forma ainda está aqui. Ainda tem traços aqui ainda de uma forma que eu preciso perder. O Espírito Santo está aqui hoje para te atender nesse pedido. Quem quiser ser transformado aqui hoje, se submeta ao derramar do Espírito Santo e faça esse fogo se alastrar. Porque quando esse fogo vier, vai acontecer o último fenômeno e nós vamos entender definitivamente que nós nos tornamos uma igreja cheia do Espírito. Sabe qual que é o último fenômeno? A Bíblia diz que eles começaram a falar em línguas estranhas, mas todo mundo entendia no seu idioma. Um batismo com o Espírito Santo, irmãos, é diferente da Torre de Babel. Porque a Torre de Babel, o homem quis construir na força do braço um mecanismo para alcançar Deus. Deus, então, vendo o que estava acontecendo, confundiu as línguas e ninguém mais falou a língua de ninguém, e então parou a construção da Torre de Babel. Só que em Pentecostes aconteceu o contrário. Em Pentecostes, um batismo de fogo fez com que todas as línguas estranhas se tornassem um só idioma. Sabe o que tem que acontecer na igreja brasileira? A gente precisa voltar a falar a mesma língua. Ainda que seja em idioma diferente, todo mundo precisa começar a entender numa língua só. Eu olho para essa igreja aqui e eu fico feliz demais. Eu olho para cá e falo: Deus, a igreja de Pentecostes está aqui. Sabe por quê? Porque aqui tem jovem de tatuagem, tem irmão que veio da congregação, da assembleia. Aqui tem gente que converteu aqui tem gente que está na igreja católica ainda e é simpatizante. Aqui tem empresário e aqui tem gente que mora na rua. Aqui tem todo mundo, aqui tem várias línguas, mas tem um só idioma, o idioma de Cristo Jesus. Oh, Senhor, se nós estamos ouvindo um só idioma, então nos faz obedecer. Se nós estamos falando uma só língua, entendendo em um só idioma, que a gente não seja a Torre de Babel que falava de si mesmo,
mas nós sejamos a igreja de Pentecostes, que falava em vários idiomas, mas se ouvia, falava em várias línguas e ouvia assim um só idioma, e eles falavam uma só coisa, eles falavam das maravilhas de Deus. Irmão, sabe o que o mundo quer ouvir? O mundo não quer ouvir o quanto que você ficou rico na religião. O mundo não quer saber do quão abençoado você é agora. Sabe o que o mundo quer ouvir? As maravilhas de Deus. Quem Deus é. O mundo não quer saber o que Deus fez por você. O mundo quer conhecer o Deus que está fazendo por nós. Deus está fazendo algo na sua vida e você sabe disso. Você sabe desde o dia que você pisou pela primeira vez nessa igreja, pode ser hoje. Você já está ouvindo uma voz dizer: eu vou mudar a tua história. Eu vou mudar a sua vida. Eu vou te dar uma nova forma. Eu vou te dar um novo entendimento. Eu vou te colocar em lugares onde você nunca imaginou, para você falar de coisas que você nunca nem pensou. Você sabe disso. Você sabe que você entrou aqui e que o Espírito Santo de Deus, Ele quer ser derramado sobre você. E eu vou te dar uma boa notícia. Se você quiser isso hoje, agora, você pode conseguir. Porque Jesus disse que aquele que beber da minha água, fluirá dele rios de água viva. O Espírito Santo está só esperando você falar: eu quero. E quando você disser eu quero, vai fluir de você esse Espírito em favor de todos aqueles que você tiver na caminhada. Se torne um canal do Espírito Santo nessa terra. Seja alguém que foi submetido ao derramar do Espírito Santo. E seja apaixonado por Ele. Seja apaixonado por Ele. Deixa Ele falar. Deixa Ele falar. Deixa Ele falar. Ouve a voz do Espírito. Ouça a voz do Espírito. Curva sua cabeça aí por um minuto. Faça uma oração aí agora. Aproveita que Ele chegou. E Ele está se manifestando aqui porque tem gente que não estava acreditando que Ele estava aqui. Se você é um que precisava ser como Tomé, então eis aqui a prova que Ele chegou. E Ele já estava aqui desde a hora que você entrou aqui. Ele quer caminhar com você a partir de agora. Ele quer conduzir a sua igreja. Diga para Ele, Espírito Santo, eis-me aqui, derrama sobre mim daquilo que você é e me conduz, e me leva para os lugares aonde você quer que eu esteja. Me purifica, Espírito Santo, com o teu fogo. Me faz ouvir todos os idiomas que estão sendo conversados nessa cidade, para que eu possa ajudá-los, Pai. Nos faz ser um no corpo de Cristo, alinhado com a tua vontade.